Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Olá, boa tarde, já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 3 de junho de 2020, é uma quarta-feira, estamos no meio da semana, acabamos é ótimo, né? Começamos agora o mês de junho, né? Com muitas bênçãos, um mês bonito, que traz toda essa referência junina, né? A alegria do brasileiro, as festas juninas. Nesse ano, sem aglomeração, mas de alguma forma com essa lembrança gostosa, né? Do frio, daquele friozinho que a gente tem, bolinho caipira, muita coisa boa aí que vem por aí, se Deus quiser. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação é de Donizete Eugênio. Hoje na mesa de som, Antônio Márcio Buim. Boa tarde, Buim. Bom trabalho para você, viu? E a supervisão geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer aqueles assuntos que de alguma forma interferem no seu dia a dia. E a pandemia do coronavírus expôs várias realidades sociais, né? A gente vem falando aí no programa Falando de Vida todos os dias, na verdade, de todas essas realidades, sempre contando com a sua participação, a sua opinião também. E uma dessas muitas realidades expostas agora com a pandemia do coronavírus é justamente a fragilidade do ser humano, né? Que ressignificou aí também as coisas que eram importantes e muitas outras coisas que já estavam necessitando da nossa atenção enquanto sociedade, vieram à tona e estão cada vez mais expostas. Uma delas é a atenção com as pessoas que cuidam de pessoas durante todo o ano. Enfermeiros, profissionais de saúde, né? Profissionais das mais diversas áreas que estão sempre ali nesse limite, né, da vida, né, do cuidado, lidando com as mais diversas situações, mas essas pessoas também precisam do nosso cuidado. E o índice de depressão também, né, e de problemas mentais, infelizmente, tem crescido entre esse público também. A gente vai conversar hoje sobre este assunto com a Elaine Ribeiro, que é psicóloga, está sempre aqui na Rádio Mensagem, no Falando de Vida, hoje respondendo aí a sua pergunta, a sua participação sobre este assunto. Nós estamos com o telefone 3954-3010 liberado. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Elaine, muito obrigada pela sua gentileza, boa tarde, viu? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mensagem, agradecendo novamente pela parceria. Elaine, como é que tem chego aí para você, enquanto profissional, essas pessoas que têm esse perfil já de generosidade, esse perfil de doação, de serviço, nessa situação de pandemia, que tipo de retorno você tem dessas pessoas? Olha, Ana, o que está acontecendo é que há uma preocupação muito grande com a demanda, com os pacientes, com alunos, com famílias, mas não há nenhuma campanha, nenhuma preocupação com a equipe. Parabenizam pela coragem, pela disponibilidade, aplaudem, mas e o emocional desses profissionais? Eles que estão na linha de frente do combate a toda essa circunstância, e não é só a pandemia, não é só na área da saúde, na área da educação, os profissionais que têm que elaborar novas modalidades de trabalho para que não falte o conteúdo para os alunos, para as pessoas que dependem de uma formação.
como está o emocional destas pessoas que estão se empenhando e depositando tanta energia em favor de toda uma sociedade, toda uma população. Então, o que vem para mim, como profissional, é que eles estão desgastados, eles estão muito cansados, né? Estão exaustos e precisam ser cuidados também. Você falou aí dos professores, né? A gente está vendo aí um relato dos professores, com frequência chega aqui nos nossos contatos, no nosso WhatsApp sobretudo, professores estão trabalhando muito mais do que estavam acostumados a trabalhar, né? E isso porque o professor já tem uma jornada muito exaustiva, né? Todo o cuidado com as crianças, né? Aquelas longos períodos dentro de sala de aula, isso já é muito desgastante. Mas o professor, na sala de aula, ele ainda tinha ali um contato direto com esse estudante. E agora, numa situação de home office, ele está tendo que preparar essas aulas e lidar muitas vezes com frustrações de todo tipo, né? Desde a ausência aí de sinal de internet, ausência também dos pais próximos a essas crianças, carências diversas, né? Esse professor também está muito mais cansado agora, né, Elaine? Bem mais, porque a gente não pode esquecer que o educador também tem família. O educador também está passando por um desafio de fazer trabalho home office. Você falou um ponto essencial. Não são todos que têm uma disponibilidade, uma oportunidade de ter uma rede de internet adequada para o seu trabalho. Quem já trabalhava com isso tem toda uma estrutura em casa, mas muitos educadores não. Eles tinham toda a estrutura da unidade escolar, e ele ter que ter todo um preparo de horários, de preparação e ainda cuidar da sua família, está sendo muito desgastante. O que eu tenho percebido é de pacientes em idade escolar que professores estão conseguindo mandar as atividades de madrugada. Olha só, é uma realidade que ninguém para pensar. Pensam na dificuldade da demanda, né, dos alunos, mas e a dificuldade prévia dessas atividades? O que o educador está passando? É uma situação bastante complicada. Até ouvi um relato de uma educadora que não é aqui da nossa região, e ela dizia justamente isso, né, que ela é educadora em outra cidade aqui do estado, e aí só 2 meses de quarentena que foi que a prefeitura percebeu que uma comunidade rural estava lá sem receber qualquer tipo de assistência, que não tinha internet, que não tinha nada, e a criançada estava lá à deriva, né, não tinha nada. E aí foram imprimir todas as coisas para levar para as crianças, né, o desgaste disso tudo, né, também. Então, como eu disse no começo do programa, né, Elaine, essa pandemia ela expôs várias mazelas do Brasil, né? A gente quer tanto ser primeiro mundo, né? Fala tanto de economia, etc. Mas a desigualdade do Brasil ainda é muito intensa, né? A gente tem desigualdade em vários níveis e por isso também a gente não consegue crescer, porque a gente não consegue aí de alguma forma equalizar isso, ampliar a distribuição de renda e diminuir essas desigualdades que estão todas expostas agora. É verdade, eu acredito que muito mais do que o meio político e toda uma estrutura governamental de proporcionar leis e materiais para toda a população, o que falta muito é empatia. E isso está sendo a base de toda a intolerância e de todas as doenças emocionais que estão gerando com isso, né? Essa falta de se colocar, de ver com o olhar do outro, de respeitar o posicionamento do outro, a dificuldade do outro, né? Essa desigualdade vem não lá de cima, mas começa pelo centro. Isso é uma coisa que nós temos que refletir todos os dias. Exatamente, né? Exatamente isso aí que a Elaine está falando pra gente. 12h mais 24 minutos. Vamos a uma participação por telefone? É isso mesmo, né, Buim? Temos aí um telefone, uma ligação. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde? Alô, boa tarde? Perdemos o nosso ouvinte. Vamos ver se a gente chama então o intervalo. O Buim vai tentar retomar aí essa ligação pra gente. A gente já tem a pessoa na linha, Buim? Ah, tá. Eu vou chamar então o intervalo e aí a gente vai contando com a sua participação também pelo nosso WhatsApp 97411-0125. Hoje conversando com a Elaine Ribeiro, falando sobre esse cuidado com quem cuida, né? O cuidado ao cuidador. O cuidador, né? E enfim, a gente está aqui envolvendo várias questões envolvendo o profissional de saúde, também os profissionais de educação, todos têm esse perfil de serviço, né? Todos servem à sociedade de alguma forma, ajudam a sociedade no seu desenvolvimento. Agora sim, o contato restabelecido. Alô, boa tarde? Ana? Isso. Geraldo, mas tá longe, Oi, Ana. o senhor tá bem? Tô bem, filhinha. Ah, então tá bom. Como é que estão as coisas aí? Aqui nós estamos aqui escondidos debaixo da cama. Muito frio é isso, Geraldo? Tá fria, menina. O senhor mora em qual bairro mesmo? Aqui é Santa Maria. Ah, Santa Maria. Não, ontem eu ouvi a doutora falando, eu não pude falar hoje, mas hoje também eu vou falar boa tarde para ela, mas para você eu vou passar alguma coisa. Pois não. Por que o nosso comércio, para atender a clientela que está aí com a língua de fora, não dá senha, Ana? O senhor esteve no comércio, seu Geraldo? Então, a loja, dá uma senha até 50 pessoas do tamanho da loja, ou 20. Amanhã vai um pouquinho, vamos atender o povo tá desesperado, menino. O senhor esteve no centro? Conta aí pra gente a sua experiência. Não, eu vou fazer compra só, minha loja não, mas eu fico vendo na rua, que judiação, né? Sei. Os armazéns eu vou, os armazéns tá atendendo, o supermercado, o chibata, tudo atendendo direitinho, e o povo tá fraco o movimento. Mas por que as lojas não dão uma senha? Amanhã vem 50, depois da manhã vem. Pois é, seu Geraldo, é uma dúvida que eu tenho também, viu? Eu confesso pro senhor que eu ganhei uns 3 cabelos brancos aí quando eu vi a foto da movimentação no calçadão da Rua 7 na segunda-feira, lotado de gente, lotado. Então, todos os shoppings com fila. E eu tenho medo da aglomeração, viu, Ana? Se eu ver montoeiro de gente, nem que eu O senhor tá certíssimo. O senhor tem quantos anos? Eu? É. Eu tô com 78, menina. Pois é, o senhor é grupo de risco. O senhor tem que continuar quietinho aí embaixo da cama, igual o senhor me disse. Fica aí. Tá eu e a minha mulher aqui fechada. Exatamente. Vai no supermercado fazer compra, vai de máscara e só. Evite a aglomeração, né? E toda compra desnecessária, né? O que não é necessário, evite realmente e evite, sobretudo, contato com outras pessoas. Seu Geraldo, vou seguir aqui o programa. Queria deixar um abraço pro senhor e para toda a família, viu? E para você, saúde, alegria, continue que eu vou visitar você. Tá aberto a frente aí ou não? Olha, a gente está recebendo só a contribuição mesmo, viu, seu Geraldo? Porque eu sou um donativo voluntário, eu costumo passar e deixar alguma coisa. Amanhã eu vou passar aí. Bacana, então. Um abraço pro senhor, Deus abençoe, viu? Bom almoço a você, a doutora e todo ouvinte. Muito legal, né? O seu Geraldo aí falando com a gente, dando aquela puxadinha de orelha, né? Eu gosto do nosso ouvinte porque ele tem essa visão macro, né? Às vezes a gente não fica falando tanto aqui pra gente não ser repetitivo, até não ser chato, né? Com você que tá acompanhando a Rádio Mensagem, mas nosso ouvinte acaba falando, né? O que todo mundo quer falar, que é o que todo mundo tá vendo, né? Essa movimentação muito intensa também nas ruas. Hoje aqui no Falando de Vida nós estamos conversando com a Elaine Ribeiro, que é psicóloga, falando desse cuidado, então, com as pessoas que cuidam, que servem, né? A sociedade. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando com a Elaine. Mande aqui sua pergunta também, 97411-0125, você é cuidador? Você conhece um cuidador, tem um amigo? Ou você está sendo cuidado, né? Ou você está sem cuidado nesse período de quarentena porque precisou deixar a pessoa em outra região? Como é que ficou a sua situação? Conta aqui pra gente também. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 32 minutos, de volta com o programa Falando de Vida aqui pela Rádio Mensagem. Hoje nós estamos ouvindo a Elaine Ribeiro, que é psicóloga, falando sobre o cuidado com as pessoas que precisam de cuidado, né? Já falamos de alguns pontos importantes. E eu queria saber da Elaine, antes até de eu reiniciar esse bloco, deixa eu chamar aqui uma participação. Alô, boa tarde? Alô, boa tarde?
perdemos o contato. Daqui a pouquinho a gente retoma, então, o contato com o nosso ouvinte. Elaine, eu queria saber se é fácil identificar, no caso desses profissionais, né, que nós falamos, professor, os cuidadores de idosos, também profissionais de saúde, se eles conseguem identificar com facilidade essa linha tênue entre uma irritabilidade, uma situação pontual, né, no trabalho, na vida, com o início já de um transtorno mental. Olha, é muito importante ficar atento aos sinais, e isso pela própria pessoa, porque quando a pessoa já possui a doença, a depressão, ela não aceita, não crê que seja verdade, ela nega, porque previamente não ficou atento aos sinais. Então, eu digo para todos vocês, para vocês perceberem os sinais em si mesmos, e vocês, familiares e colegas, prestem atenção como estão o profissional. E esses sinais são falta de disposição, incapacidade de sentir prazer naquilo que está fazendo, tristeza, choro frequente, reclamações constantes, dificuldade em se relacionar porque está muito introspectivo, acaba tendo alguns prejuízos no trabalho ou no ambiente escolar, né, se é um estudante, porque não está dando conta de administrar o seu tempo e os seus afazeres com excelência, falta sempre alguma coisa. E é muito importante avaliar as mudanças no comportamento, como você disse, irritabilidade, entre outras coisas. Tem também um outro ponto importante, né, que nesse trabalho de cuidar, né, é quase que uma simbiose, não sei se estou usando aqui a palavra correta, entre a pessoa que cuida e a pessoa que é cuidada. Eu dou como exemplo aqui, por exemplo, as mães de crianças deficientes, né, deficientes físicos sobretudo, né, e intelectuais, que têm as duas deficiências, né, o PC, né, paralisia cerebral, e também a deficiência física. Essa mãe que cuida dessa criança, ela leva a criança durante toda a vida, né, e vira que meio que uma pessoa só, né? A mãe e a criança ali. Qual que é o limite? Tem um limite ali desse cuidado, né? Como que faz isso, né, o Elaine? Realmente existe esse fenômeno. O cuidador, quando está há muitos anos cuidando de alguém por uma deficiência, por uma limitação, e ele passa a viver a vida de quem é cuidado e não vive a sua própria vida. Então a linha realmente é muito tênue, né? A pessoa se sente numa obrigação tão grande do cuidar, como uma responsabilidade, veio até mim, é uma obrigação, uma dependência que a pessoa tem de mim, então eu vou viver isso. Inconscientemente é passado isso na cabeça do cuidador. E vai esquecendo de tudo. Você colocou a questão das mães de pessoas com deficiência, muitas acabam o casamento se desfazendo porque ela deixa de ser esposa. Ela só é a mãe da pessoa com deficiência. Não é mais nada, não tem vida social, não tem seu marido, tem muitos problemas com os outros filhos, caso tenha. E isso vai deixando progressivamente que ela adoeça emocionalmente, chegando a uma depressão, porque ela não se dá conta que ela está anulando a sua própria vida. Isso é muito sério, por isso que eu que trabalhei 11 anos com essa demanda, eu dou preferência a cuidar da família antes de chegar até o paciente. Eu usei aqui a palavra simbiose, né, para falar desse fenômeno, né? Eu acho que é próprio já o uso dessa palavra para os psicólogos mesmo, né? Você viu aí na fala da
da Elaine em relação a isso, né? Como que nesse caso específico tudo vai se misturando. E isso acontece também em outras realidades, né? Como por exemplo o cuidador de idosos, né? Sobretudo quando ele é um parente, né, Elaine, dessa pessoa que está sendo cuidada. Exato, principalmente quando é um parente. Quando é uma mãe, né, de uma pessoa com deficiência, ou quando se trata de cuidar do pai ou da mãe, quando é um filho, né? Então, que é muito comum também. Tem aquele parente que depois que a mãe ou o pai fica bem idoso, aí ela tem essa incumbência de cuidar e se anula, né? Não podendo ter uma vida social, não poder viajar, não poder ter a seu próprio patrimônio. E isso causa comportamentos de irritabilidade, de negatividade, de desmotivação. Isso temos que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa deixa de ter prazer nisso por ser um parente e, em alguns casos, vê como um fardo. Isso é muito perigoso, porque daí o cuidado acaba não sendo mais de excelência, acaba sendo de uma forma agressiva, e tanto o idoso que esteja consciente ou não, e a pessoa com deficiência sente que ele não está fazendo com o mesmo amor que antes. Até um complemento aqui, né, quem mandou essa participação foi o nosso ouvinte João. Ele está dizendo que no dia 18 agora, a mãe dele vai fazer 98 anos. E foi justamente a situação dele, né? Ele acabou abandonando, de alguma forma, a vida social para cuidar da mãe idosa. Aliás, João, muito linda a foto de vocês aqui juntos, né? Achei uma fofura sua mãe, muito linda mesmo, parabéns, viu? É o caso do João, né, doutora? A gente tem aí homens, mulheres, sobretudo na meia-idade, que passam por esse processo, né, de abandono para fazer esse trabalho de cuidado também. E, eventualmente, essas pessoas não moram com esses idosos, né? Ou elas estão em quarentena com os idosos há muito tempo já, ou estão nas suas casas e os idosos estão contando com outro tipo de ajuda. Tem isso também que está acontecendo, né? A maioria dos casos é quando moram com ele, né? Quando não moram, a pessoa se administra, né? Ela tem um outro espaço, né? Psicologicamente, né? Só o fato de estar num outro espaço que é seu, ele já tem uma possibilidade de uma vida própria. A maioria dos casos que se deprime é quando estão juntos 24 horas por dia. Eu tô conversando aqui também com a nossa ouvinte, Elaine. Até vou pedir licença para você fazer uma pequena pausa aqui. Quem está falando com a gente é a nossa ouvinte Giselda. Ela pediu para eu falar no ar aqui em relação ao uso de máscaras. Vou até ler aqui o relato da nossa ouvinte Giselda. Ela diz o seguinte: Ana, eu não gosto de usar máscaras, né? Gostaria de saber quais são os malefícios. Não tem nenhum malefício, viu, dona Giselda? Só benefício. Eu não me sinto confiante. Acredito que possa nos prejudicar. Não vai prejudicar, não. Por quê? Porque não está conseguindo respirar livremente. E aí ela dá aqui outros argumentos também. Dificulta a comunicação, é desconfortável, mas pior do que tudo isso, dona Giselda, é a senhora adoecer e não ter um leito de UTI para a senhora. Ontem, em Guarulhos, a cidade de Guarulhos chegou a 100% de ocupação de leitos de UTI. Isso significa que, a partir de agora, quem ficar doente em Guarulhos pode morrer sim na rua, pode morrer na UBS, pode morrer no postinho de saúde, pode morrer em casa, como aconteceu em Manaus, quando colapsou o sistema de saúde há poucas semanas atrás. É a mesma situação de Guarulhos. A gente não quer que aconteça isso em outras cidades aqui do estado de São Paulo, mas a orientação é utilizar a máscara. Tem que utilizar a máscara, sim. E esse desconforto que a senhora está sentindo,
todo mundo está sentindo, né? O que a senhora pode fazer, talvez, para amenizar essa situação é usar um modelo mais confortável de máscara. Tem vários modelos. Aliás, eu tenho alguns aqui. Se a senhora quiser, pode vir até aqui na rádio, eu consigo para a senhora. Um elástico mais fininho também, que não vai machucar a orelha da senhora, porque o elástico puxa mesmo. E um modelo mais largo, né? Para não prejudicar tanto. Não precisa usar dentro de casa. Só se for na padaria, no mercado, aí usa. Voltou para casa, já tira, coloca lá no cesto de roupa para lavar ou na água com água sanitária para fazer a desinfecção se você tem poucas unidades, tá? Mas tem que usar, tá, dona Giselda? Não fique sem, tá? É melhor a gente ficar aí com essa máscara no rosto, atrapalhando, todo mundo tá desconfortável, criançada, tá todo mundo usando, mas ninguém tá liberado para não usar. Tá? Então não tem o que eu falar para a senhora. A única coisa que eu posso falar para a senhora é que tem que usar a máscara agora, tá? É o mínimo do mínimo de proteção. E quem não usa a máscara joga partículas, gotículas no rosto de outra pessoa. E vice-versa, né? Você recebe também daquela pessoa que não está utilizando a máscara. Então, vocês estão vendo aqui a velocidade que eu estou falando. Imagina se eu estivesse falando nessa velocidade na frente de uma pessoa que está, sei lá, 60 centímetros de distância. Ela está recebendo várias gotículas minhas. Se eu estivesse eventualmente contaminada, eu ia jogar essas gotículas no rosto da pessoa. A pessoa passa a mão no rosto, passa a mão no olho, já era, pegou corona. Né? Então é assim que funciona, né? Essas gotículas todas que estão aqui, ó, estão aqui no ar. Então tem que usar a máscara de qualquer jeito, tá bom? Não tem desculpa para não usar a máscara. Deixa eu falar aqui com o João, que mandou aqui mais um complemento para a Elaine. Ele diz o seguinte, Elaine, que fazem 5 anos que ele trouxe a mãezinha para morar com ele. Então já são 5 anos nessa situação, dá para a gente ter uma ideia, né, da situação do nosso ouvinte. Sim, existem várias situações, né? Depende também do quadro de quem é cuidado. Eu posso compartilhar um caso familiar de uma prima da minha mãe que cuida há 12 anos do esposo que por um acidente ele caiu de uma escada e bateu a cabeça. Ele está acamado e sem possibilidade de movimento, não fala. Então, são 12 anos ela cuidando, ele não se movimenta, não fala, não tem consciência, mas sente. Então, ela tem feito um trabalho de proporcionar pelo menos o carinho, né, para que ele sinta sempre um ambiente agradável. Porém, ela se anulou totalmente de continuar o trabalho dela como enfermeira. Ela também estava fazendo cursos, né, de especialização. Ela não tem possibilidade de visitar os parentes, de participar de eventos sociais. E isso vai mexendo muito com ela, porque, e eu digo, não só nesse caso, como uma maioria, com o tempo, quando a pessoa falece, seja um pai ou mãe, no caso dela é o esposo, ou quando é o filho, a pessoa se sente perdida porque a vida dela era somente em função do cuidar. E há muitos casos comprovados que depois que perde aquele ente, ele vai se deprimindo e definhando e causando diversos problemas e até vira óbito. Como é sério isso? Porque não vem outro sentido para viver. Então, por isso que é muito importante se ter o cuidado com quem cuida para prepará-lo, que você tem uma vida que é totalmente independente dessa que você executa de cuidar de alguém ou de vários, que você tem a sua essência, que você tem a sua capacidade, que você tem muitas coisas a fazer diante a perda dessa pessoa, né, que você pode viver e andar para frente. Então esse a prevenção que os profissionais de saúde, profissionais de psicologia trabalham com quem cuida.
É uma perspectiva, né, Elaine? A gente segue sempre falando disso. Enquanto você falava, eu imaginava, né? Não sei se é o caso também, mas às vezes a gente vê com frequência um casal que viveu muitos anos juntos e foram até o fim da vida, assim, muito idosos juntos, e um morre, passa dias, outro morre também, né? Ou questão de horas. Às vezes acontece isso também, né? E não é difícil de ver esse tipo de caso. Exatamente, é quando há uma dependência emocional, quando é viver para o outro, e é viver do que o outro me proporciona. Acontece muito com homens, que foram sempre muito dependentes das esposas durante 50, 60 anos. Quando ela morre por alguma enfermidade, ele não aguenta, porque ele não se reconhece como alguém independente, com alguém operante de sua própria vida. E morre. Exatamente. Eu vou responder aqui só uma participação, né? Dar uma pausinha aqui na fala com a Elaine. A nossa ouvinte, a Conceição, do Parque Santo Antônio, né, Buim, fez o contato aqui com a gente, e ela gostaria de saber como perceber os sintomas do coronavírus. Dona Conceição, tem duas situações aqui que eu queria chamar a atenção da senhora. Tem as pessoas sintomáticas, que são aquelas que estão apresentando sintomas, de qualquer um dos sintomas, e tem os assintomáticos, que é aquelas pessoas que não têm absolutamente nada e que por algum motivo testaram lá, sei lá, né, pela sua profissão, alguma situação, e testaram positivo. Todas as duas situações, a pessoa com sintoma e o sem sintoma, todos os dois transmitem o coronavírus. E aí ela perguntou, como perceber os sintomas? Vou ler aqui para a senhora. Os sintomas são, site do Ministério da Saúde, tá? Tosse, febre, coriza, nariz escorrendo, dor de garganta, dificuldade de respirar. O pessoal fala muito também de perder repentinamente o olfato ou o paladar, né? De repente perder, assim, ficar alguns dias sem olfato, sem paladar. Aqueles sintomas bem parecidos com uma gripe mais forte. Esses são sintomas de Covid-19. Pode ser que seja somente uma gripe, pode ser que não seja Covid-19. Mas se eventualmente você está, né, com sintomas, você talvez precise aí procurar um médico, e a orientação para procurar um médico é somente se você estiver com dificuldade de respirar, tá? Esse é o ponto-chave. Se você não está com dificuldade de respirar, continue em casa, né, e vai fazendo ali aquele tratamento normal de uma gripe leve, um resfriado leve. Mas se você está tendo dificuldade de respirar, aí procure imediatamente um médico. E a questão da transmissão, que foi o que eu falei aqui com a nossa ouvinte agora, né? Eu vou até te pedir, a Giselda mandou aqui um áudio, a gente não consegue ouvir, Giselda, aqui no estúdio, infelizmente, tá? Vou pedir para você digitar aqui a informação. A questão da transmissão, ainda aqui no site do Ministério da Saúde. Como que é transmitido? Com toque, aperto de mão, por isso que está todo mundo em casa. Gotículas de saliva transmitem, né? Sai de dentro do nosso corpo e transmite. Espirro, tosse, catarro, tem tudo coisas, secreções de dentro do nosso corpo. E objetos também, ou superfícies contaminadas, celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. O que não transmite coronavírus? O ar. Então, o vírus não está no ar, assim. Ele só fica no ar naquele momento que alguém espirra, ou que alguém tosse, né? Ou que alguém está com coriza, enfim. Aquele momento ele está no ar. Mas eu estou andando na rua num lugar aberto, ele não está no ar, não vai entrar dentro de mim, enfim. E por isso que é importante usar a máscara, né? Porque imagina, outro dia eu estava passando, o rapaz estava na frente de um açougue, de uma loja, e ele estava conversando com outra pessoa, os dois sem máscara, e eu estava passando. Eu falei, gente, se um ali tá com coronavírus, né? Só o fato dele estar falando ali vai vir gotícula em mim, né? Então, eu posso pegar, né? Então, o fato de eu colocar a máscara, eu me protejo e protejo a outra pessoa, tá? Aí a nossa ouvinte Conceição está perguntando aqui, como é que eu faço para evitar aglomerações, tumultos, pois os ônibus também estão lotados. Estão mesmo, viu, dona Conceição? Estão lotados de verdade, só quem precisa de transporte público sabe como é que é. O que eu oriento a senhora? A senhora evitar ao máximo sair de casa, é isso que eu oriento. Idosos, sobretudo, que estão ouvindo a rádio mensagem, não saiam de casa, porque o pico está nas alturas, né? Não é porque flexibilizou o comércio que caiu os casos, pelo contrário, tá explodindo casos em todos os lugares. Não é diferente em Jacareí e São José. Então, evite sair de casa.
E se você precisa sair, por exemplo, supermercado, vai num horário que não tem muita gente, né? Então, por exemplo, domingo eu fui à tarde, né? Não sei por que eu achei, não sei o que passou na minha cabeça, que domingo à tarde não tinha ninguém no supermercado. Supermercado lotado de gente, não tinha onde parar o carro, lotado, entupido de gente, sabe? Então, esse tipo de situação vocês têm que evitar, né? Sempre ir no comecinho do dia. Acho que o começo do dia é o único horário, talvez, que não tenha gente no supermercado, assim, ou tenha menos pessoas, né? Então, é o que dá para fazer. E evitar. Agora, vai usar aí o transporte coletivo? Tá de máscara, aquela coisa, né? Evita as gotículas num espaço fechado, por mais que a janela do ônibus esteja aberta. A máscara evita essa coisa da gotícula. Você vai ter que pegar ali no... Né, como é que chama, Buinha? Aquele pau do ônibus lá, aquele negócio que a gente pega, o básculo, não sei o nome. Pegar nas estruturas metálicas do ônibus, vai ter que pegar, não vai ter jeito, senão você vai cair. Pega naquilo lá e tal, beleza. Chegou em casa, lava a sua mão, passa um álcool e aí vai fazer suas coisas. E se puder, chega em casa, tira toda a roupa, né, lava, etc, etc. Outras orientações também que o pessoal está falando, deixar o calçado na frente de casa, né, não. Se você pode, na porta da casa, não entrar mais, né, dentro de casa com o calçado. São pequenas coisas que fazem grande diferença. E higienizar também as compras, né, as coisas que chegam do supermercado, evitar essa coisa que a gente meio que fazia no automático, né, agora evitar tudo isso. A gente percebe, Elaine, que mesmo com 2 meses de pandemia, a gente tem que reforçar esses lembretes, não só para os nossos ouvintes, mas para a gente também, né? Que vez ou outra a gente está dando uma pisada feia ali na bola, né? Sim, o ser humano, ele é movido por uma engrenagem que diariamente deve ser alimentada. A motivação, a autoestima, a informação, ela tem que ser constante para ser fixada no cérebro. Então, esses cuidados, se deixa de falar, por mais que tenha tido 2 meses falando, deixando de falar, o ser humano vai relaxando, né? Então, sempre tem que ser reforçado, né? Nós somos animais, então sempre tem que compensar um reforço comportamental para que haja uma ação. É muito importante isso, sempre relembrar esses pequenos cuidados que se não fala, né, aí daqui a pouco ninguém está usando máscara aí. Exatamente, né? Eu reforço aqui ainda para a dona Giselda, tá, dona Giselda? Se a senhora quiser um outro modelo, vem aqui na rádio que eu arrumo para a senhora uma máscara linda, do tamanho da senhora, com um modelo lindíssimo. E aí a senhora vai ficar linda com a máscara, mas não deixa de usar, tá bom? Com muito carinho eu digo isso pra senhora, não fica sem a máscara. Logo, logo a gente vai queimar essas máscaras tudo, chutar longe. Deus o livre guarde, porque enche mesmo o pacová, como a gente costuma dizer, né? O pessoal mais antigo. Mas não, sufoca mesmo, né, Elaine? É isso que a Giselda tá falando. E às vezes até a pessoa mais idosa, ela já tem um pouco de dificuldade de respirar, né? Você põe a máscara, você, né, parece que não consegue respirar, aquela coisa toda. Mas hoje, neste momento que nós estamos, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É isso ou uma situação pior, infelizmente, né? É verdade, a gente não pode perder o cuidado conosco mesmo, né? Primeiramente nós, mas também se não for por nós, ou pelo menos com quem você mora, com quem você convive, né? Pensar na saúde dos seus. Exatamente. Elaine, para fechar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que nos acompanharam, né? Os cuidadores, profissionais de saúde, professores, né? Muitos em casa também, aí vivendo um dia de cada vez nesse home office maluco que inventaram do dia para a noite. O que você poderia dizer para as pessoas que estão eventualmente nessa situação e aquelas que estão ali na suspeita, meu Deus, acho que eu já preciso de uma ajuda psicológica, né? Não estou dando conta, tô sentindo que o meu copo está transbordando. O que dizer? Primeiro, se você acredita que não está dando conta, peça ajuda, não a negue. Nós somos seres frágeis e ao mesmo tempo muito fortes. Porque eu digo frágeis, porque quando não se conhece de verdade ou suficiente, não sabe lidar com as emoções e passa a adoecer. Agora, ela se torna forte quando está em conjunto, quando aceita ajuda, quando há ferramentas que o fortaleçam. Então, não negue isso, não
pegue para si toda a dificuldade. Se não está dando conta, vá atrás de quem possa te dar todo o recurso, todo o colo, todo o apoio. Não fique só nessa batalha. Nós somos seres sociáveis para nos fortalecer. Desde as grandes civilizações, só se conquistava uma terra dentro de uma guerra em grupo. Nenhum vai vencer sozinho. Vá atrás de um profissional de psicologia e cuide do seu emocional, use o seu emocional ao seu favor para se organizar mentalmente e assim cuidar dos seus, né, de uma maneira excelente, como você é. A fala da nossa ouvinte aqui para fechar, Elaine, escuta essa, né? A nossa ouvinte sempre, né, colaborando da forma como pode. A nossa ouvinte não quis se identificar, ela mora no Jardim América, diz o seguinte: boa tarde, realmente eu confirmo o que vocês estão falando é o que está acontecendo, tudo isso e muito mais. Da noite para o dia, nós, professores, fomos obrigados a usar os nossos próprios recursos e deixar a nossa saúde e da nossa família de lado para poder trabalhar com as aulas online. Colegas relatam abalos no financeiro pela diminuição no salário e crises de ansiedade, entre outras coisas. Estamos adoecendo física e emocionalmente em conjunto dentro de nossas casas. Olha só, né? Que relato, né, Elaine? Não desanime, minha querida, não desanime. Veja uma possibilidade de alguém te ajudar a organizar toda essa estrutura que você está montando, como prevenir as suas doenças, sejam físicas ou emocionais. Não baixe a guarda, não desmotive, porque sabemos que essa modalidade é uma tendência mercadológica, mas que o que estamos passando vai passar para que vocês voltem a ter o salário, os horários, tudo de acordo com o que vocês já vão exercendo. Então, muita paciência, força e peça ajuda, né? Uhum. E tanto você como os seus colegas. Elaine, olha, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigada a todos. Cuidem-se e protejam-se, porque o momento ainda não passou. 1h em ponto e dessa forma nós encerramos aí o programa Falando de Vida, né? Que partilha linda nós fizemos hoje, né? O programa Falando de Vida volta amanhã ao 12h15 ao vivo com mais um tema de relevância para a sua vida e amanhã estaremos juntos também no Jornal da Mensagem às 7h30 da manhã. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.